Esmirna, por que que eles prevaleciam? Mesmo sendo pobres, mesmo tendo muito sofrimento, muita luta, muita tribulação, por que que eles eram ricos para com Deus? Por que que eles, apesar do sofrimento enorme, eles foram aqui considerados como dignos de só receber elogio de Deus e ficarem atentos com uma influência de Satanás dentro da igreja? Queria que você ficasse de pé, nós vamos estar orando e ao longo da mensagem vou estar falando um pouquinho também do que eu vivi nessas últimas 2 semanas, que tem a ver com a mensagem também, amém? Vamos orar? Antes de orar, vamos ler a Bíblia primeiro, vamos ler. Apocalipse capítulo 2, versículo 8, nós vamos ler do 8 até o 11. Diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para serdes postos à prova. Tereis tribulação de 10 dias. 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano na segunda morte. Amém? Vamos orar então? Pai, nós colocamos essa mensagem, esse tempo, Pai, esses minutos que estaremos juntos aqui, Pai. Pedimos, Pai, que o céu desça até nós, Senhor, e que nós subamos até o céu, Senhor. Que haja essa conexão da palavra de Deus, Senhor. Ó Deus, que não seja a palavra do homem, Senhor, que o que sai dos meus lábios, Pai, seja somente a Tua palavra. Usa a minha vida, usa nossos testemunhos, usa aquilo que nós vivemos, respiramos, fazemos, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor, que o Teu louvor, Senhor, esteja nos nossos lábios, Pai, que o nosso coração seja um coração grato diante de Ti, Senhor. Que toda obra do inimigo, Pai, todo engano, toda feitiçaria, Senhor, ó Deus, que caia por terra, seja revelado, que haja arrependimento, mudança, encontro verdadeiro contigo nessa manhã, Pai. Que ninguém saia daqui do mesmo jeito que chegou aqui, Pai. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Eu só estava pensando uma coisa aqui. Legal, a Donai falou, poxa, agora eu esperei 1h30 e eu perdi o filme. Agora é muito mais legal o irmão falar, pô, vou comprar um carro. Esperei 1 hora e perdi o louvor da igreja. Meu Deus, diga para o teu irmão, nunca perca o louvor. Diga para ele, não perde nem a oração antes do culto. Diga para ele, receba tudo que Deus tem para você. Amém? Né? Amém? Eu fico imaginando, querido, com todo carinho, se isso aqui fosse a tela de um cinema e você tivesse pago R$24. Quando é que é aquela sessão mais poderosa aí, IMAX, como é que é? Quanto que é? 40, pagou R$40. R$40. Você chega 20 minutos atrasado no filme de cinema? Quem chega aí? Alguém chega? Não chega. 20 minutos atrás. Qual é mais importante? O cinema IMAX do Homem-Aranha, sei lá o quê? Ou um herói dos heróis, Jesus de Nazaré? Amém? Então, diga para o teu irmão, não chegue atrasado no maior filme da história da sua vida. Que às vezes para a igreja os irmãos chegam atrasados, mas para o cinema não chega, não é? Interessante, nós estamos ministrando o tempo todo com as nossas atitudes. Amém, mulheres? Né? Mulher vai com cabelo sem chapinha, vai para o cinema porque não pode perder o filme. Vai para a igreja, vem com a chapinha no final do louvor. Não, irmão, repreenda essa chapinha. O mais importante é a chapinha ou você adorar a Deus de cabelo duro? Glória a Deus, amém? Nem que você vire para um lado adorando, aí o irmão seja arranhado do lado, não tem problema. É brincadeira, mas gente, eu percebo muito isso. Vamos receber tudo de Deus. Olha,
nós seremos recompensados pelas nossas obras. Está tudo computado no ponto de Deus, gente. Não é para você ficar paranoico, não, mas é como nós nos comportamos diante de Deus. Quem quer algo de Deus? Quem quer que Deus se comprometa com você? Então, sabe o que Deus vai fazer? É dar e dar-se-vos-á. Quem começa é a gente. Deus vai se comprometer com você na medida que você se compromete com Ele. Quem determina essa porção é você. Ah, Deus, eu sempre chego atrasado. Parece que Deus sempre chega atrasado na minha vida também. Eu estou dizendo isso, gente, porque Deus é um Deus justo. Eis que estou à porta e bato. Que Ele quer abrir, eu entrarei e serei aí com Ele. Quem abre é você. Quando você abre para Ele entrar? Abre tudo. Abre na hora, abre atrasado. O primeiro passo é nosso, porque Ele já deu o seu Filho por nós. Amém? Fala para o teu irmão, fica ligado. Gente, essa carta de Esmirna é uma carta, como nós temos visto aí, que compreende o período dos mártires, aquele período, mais um dos períodos fundamentais da igreja. É o período onde pessoas iam para a cova dos leões por não negar a Cristo. É um período de muita perseguição, onde a igreja, mais ou menos que se estabilizou. Você sabe que aproximadamente no ano 300, a igreja Constantino, ele aceitou a igreja, né? Então, a igreja foi reconhecida, em vez de ela ser perseguida, ela foi reconhecida. E aquilo foi a pior coisa para a igreja, porque enquanto a igreja era perseguida, ela crescia, ela orava, ela buscava. Quando a igreja foi reconhecida, vamos dizer assim, como religião dominante em Roma, ali naquele império, ali na Europa, o que aconteceu? Todo mundo foi obrigado a ser cristão. Os romanos, eles conquistavam a cidade e eles colocavam todo mundo que foi conquistado, colocavam um padre lá e ele fazia uma oração, provavelmente em latim para ninguém entender. Amém. Aí todo mundo batizava junto. Agora vocês são obrigados a ser cristãos. E eles eram cristãos agora, porque uma cidade inteira foi dominada, e agora, se eles não se convertessem para ser cristão, eles podiam morrer. Vê se isso é ser cristão, gente. Então, com isso entrou o lixo dentro da igreja. Na verdade, nem tinha igreja mais. Vai inaugurar a praça até hoje, corta a fitinha, não é? É o tradicionalismo, é a acomodação, e isso foi o que aconteceu. Então, antes desse período, você vê que aquele período de grande perseguição e morte, e o que ele percebeu, quanto mais se perseguia e matava os cristãos, mais ele crescia, porque a semente, quando caía na terra, né, ela não pode produzir o seu fruto, senão morrer. Então, quanto mais sangue derramado de cristão, de justo, mais a igreja crescia e prevalecia. Então, essa era o período que compõe aqui, segundo os estudiosos, das 7 igrejas, cuja última é o período atual que nós estamos vivendo, Laodiceia. E aqueles mártires estavam dando a vida pela obra de Deus, e por isso eles sofriam muito, eles eram mal entendidos, traídos, roubados, perseguidos, atribulados, e não desistiam. Entenda bem, gente, não é a nossa época ainda. A nossa época é a época da Laodiceia, acomodação. Eles eram pobres, mas Deus falava, tu és rico. Nós somos ricos e Deus fala, vocês são pobres. Vocês precisam comprar ouro, precisam comprar colírio. Nós já vimos isso, nós vamos estar voltando na medida que nós chegarmos nessa carta. Porque não adianta querer agora você começar, então pastor, eu preciso sofrer, eu vou entrar na frente de um caminhão aí, ver se eu sofro um acidente. Eu vou agora entrar no meio da favela falando com os traficantes, que vocês vão tudo morrer, que vocês são do diabo. E aí eu vou ser espancado por eles. Não, não é isso que nós estamos falando, gente. Hoje, muito mais o sofrimento é espiritual e emocional. A dedicação, porque o que acontece? A dedicação do povo de Deus, a perseguição. Existe roubo hoje para quem é fiel a Deus? Existe. Existe perseguição? Existe. Tribulação? Existe. Traição? Existe. Agora, essa carta, ela não tem nada contra o povo de Esmirna. Você sabe o que significa Esmirna? Um dos significados de Esmirna? Amargura. Igreja da Esmirna, amarga. Não é que a igreja era amarga, é que eles viveram num tempo amargo, de sofrimento, tinham tudo para viver a amargura e resolveram louvar a Deus e viver no Senhor. É disso que eu quero falar hoje. Por isso que eu não posso pular para outra carta sem falar sobre isso. E
contrasta com outro tipo de pessoa que vivia naquela igreja naquele tempo. Era outras pessoas que gostavam de oferecer outro evangelho. Quando ele fala, tem o contrativo que você... Contra ti não, quando ele diz aqui, ó, quando ele diz assim, ó, eis que o diabo está para lançar... ele diz aqui, ó, conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Ele compara isso, tua pobreza, tribulação, com aqueles que são verdadeiramente cristãos, ou judeu espiritual. Nós somos judeus espirituais, que é a raça eleita, porque nós somos filhos de Abraão pela fé, amém? E ele depois fala também, e conheço também, olha o que ele fala do outro lado aqui, ó, e eu conheço também a blasfêmias dos que a si mesmo se declaram judeus, ou cristãos, se fosse hoje, e não são. Na verdade, eles estão guerreando a guerra do diabo, estão sendo usados pelo diabo, eles são da sinagoga do diabo, de Satanás. Agora você pensa, onde o diabo deveria estar? O que o diabo conhece? As pessoas pensam, o diabo está lá no inferno, babando com dente, numa caverna fedorenta e tal. Tudo bem, você pode fazer essa alegoria. Mas se você esquece, não sei se você esqueceu, mas Satanás estava lá, na igreja, adorando a Deus com os anjos, é um dos principais, querubim da guarda. Ele conhece coisa de igreja, ele sabe o que é adoração, ou sabia, hoje ele não sabe mais. Ele entende desse movimento de pessoas adorando, oferta. Os anjos adoram o Senhor e dizem, santo, santo, santo é o Senhor, aquele que era, que é e que há de vir. Os anjos estão adorando o tempo todo. Satanás vivia, Lúcifer, ele vivia nesse contexto. Então a gente pensa que igreja não é lugar do diabo, igreja também é lugar do diabo, viu, irmão? Ele quer entrar, ele vai fazer de tudo para entrar. Muito pelo contrário, Deus colocou uma agência do céu aqui na terra chamada igreja, o corpo de Cristo. O foco do diabo é isso, é aqui que ele quer estar. E nós, como igreja, templo do Espírito Santo, é aqui que ele quer estar, no seu coração. Então a gente quer espiritualizar essa palavra, sinagoga de Satanás. O que você imagina? Na mesma hora eu imagino uma sinagoga judaica, né? E um monte de demônio lá dançando, sei lá, com chifre. Não tem nada a ver. Porque quando ele fala ali judeus, naquela época, né, Jesus, o início de tudo, na ilha de Patmos, ali, né, está falando de judeu no sentido de raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Diga para o teu irmão, você é o judeu espiritual de hoje. Porque Paulo diz, o verdadeiro judeu é aquele que o é, não pela carne, nem no sangue, mas de coração. O filho de Abraão é o filho pela fé. E ele está fazendo esse contraste. Tem, e mesmo na igreja de Esmirna. Então, eu queria aqui, rapidamente, falar com vocês sobre alguns pontos. Só esquadrinhando aqui, porque já foi falado muito sobre tribulação. Eu vou falar um pouco, mas semana passada já foi falado. Ele esteve morto, tornou a viver. Sabe o que ele está dizendo? Eu estive morto. Jesus está dizendo, eu sou aquele que estive morto e tornei a viver. Se Deus te pedir algo para você entregar e morrer, fique tranquilo, porque Deus faz isso para que você torne a viver. Amém? Ele viveu isso, ele se apresenta dizendo, eu estive morto e tornei a viver. Qual era da sua vida que você não consegue entregar para Deus? É aquele negócio escuso? Qual é a área? Ah, pastor, estou na igreja, mas negócio de dízimo, eu não... o dinheiro é o seu Deus, então entrega. Eu vou te falar, irmão, o pouco sem Deus é nada. O muito sem Deus é nada, o pouco com Deus é muito. Você obedece a Deus, morre para as suas convicções humanas, em vez de tentar encontrar um lugar na Bíblia para dizer que o dízimo não é de Deus, ou para dizer que o casamento, que o sexo é para viver pervertidamente e ter relação sexual antes do casamento, e tudo já está na 10ª tentativa, e fica procurando um lugar na Bíblia para dizer que isso não é pecado, que a fornicação não é pecado. Ou você morre, ou você vai ficar sempre sofrendo, porque quando a gente morre para nós mesmos, como Jesus morreu para si mesmo, nós vamos poder dizer, eu tornei a viver, amém? Aleluia. Renato, falei, eu morri para o meu carro velho não, carro anterior, né, porque o carro é uma benção. Renato, eu morri para o meu carro, dei para Adonai, morri, tornei a viver, pastor, vou ganhar uma bolada, aleluia,
Vou ganhar uma ação na justiça poderosa, vai comprar 10, 20 carros desses aí. Amém? Qual é a área que você precisa morrer? Jesus se apresenta. Eu sou aquele, o primeiro e o último. Estou contigo, primeiro e o último. Estive morto e tornei a viver. Depois ele se apresenta, depois ele diz, eu conheço a tua tribulação. Você sabe que Jesus conhece o que nós passamos? Diga para o teu irmão, Jesus sabe a luta que você está passando, querido. Luta no mundo espiritual, luta no mundo material. Jesus olhou o Adonai perdendo o cinema, meu filho é tão dedicado, poxa, ele podia ver um cineminha. Eu conheço essa luta, vou dar um carro para ele. Amém? Deus conhece, quando ele diz na carta anterior, conheço as tuas obras. Lá na Laodiceia, que nem frio nem quente, conheço, Deus conhece. Sabe o que é conhecer? Ele conhece, ele sabe, ele sofreu também, é o próprio Jesus que está dizendo, conheço a tribulação. Gente, em Romanos 5, vamos dar um pulinho lá, isso foi o que foi lido na semana passada, Romanos capítulo 5, eu quero só aqui citar novamente, e contar um pouquinho do que eu vivi esses dias. Romanos capítulo 5, o versículo 3 ao 5 diz assim, fala sobre tribulação, não é? Fé, e diz, não somente, abriu aí, gente? Romanos 5, do 3 ao 5. Quem abriu, diga amém. Então vamos lá. Eu sei que você está perguntando, e quem não abriu, diz misericórdia? Quem não abriu, diz misericórdia. As duas misericórdias juntam com o outro que ele vai te salvar. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Quer dizer que eu tenho que me gloriar na tribulação? Sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança e a experiência, glória a Deus. Ora, a esperança, agora, olha, por que você precisa chegar nesse lugar? A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então vamos ver essa equação, vamos nos gloriar nas tribulação, essa é a condição do seu coração. A tribulação produz o que, gente? Perseverança. A perseverança e a experiência. Gente, eu vivi isso esses dias, pensa nisso, já vivi isso várias vezes. Como eu já tinha experiência, eu estava contando na célula, né? Fui fazer supervisão na célula da Mari, lá no Recreio, e fui fazer em Pedra também. Aí, de Guaratiba, deu para fazer as duas, hein? Com aquela motinha abençoada, uhul! Aí, eu estava contando, eles riram muito, mas eu vou contar um pouquinho. Impressionante, gente. Quando eu fui alugar o imóvel que eu aluguei, olha, pensa numa tribulação, numa luta que começou a se levantar. E, na verdade, a gente fica pensando, né? Só que Deus já tinha aberto as portas, já tinha confirmado tudo. A gente até pensa, será que Deus está fechando as portas de novo? Mas Deus não é Deus de confusão, não. Então, a confirmação você tem que ter antes. Uma vez convicto de que aquilo que é de Deus, muitas vezes a tribulação vai se levantar. As lutas vão se levantar, o diabo vai se levantar, porque ele não quer que você entre na terra prometida, não é verdade? Ele não quer que você tome posse. Gente, eu entreguei toda a documentação, inclusive do fiador, 15 dias antes da data, mais de 15 dias antes da data marcada para eu ir lá pegar as chaves. Sendo que eu estava alugando o meu imóvel também e tinha prazo para a pessoa que ia para o meu imóvel. Então tinha prazo sobrando, eu estava tranquilo, fiz com bastante prudência. Aí, olha só para vocês terem uma noção. E qual foi o que Deus falou no meu coração durante esse processo. Eu estou contando isso para que você possa entender e acompanhar as lutas e o final da história, como Deus quer te abençoar, Deus quer nos abençoar. Eu entreguei a documentação e aí faltava uma certidão de anos reais do RGI, e aí você tira isso atualizada, entreguei, e aí falou, está tudo bem. Aí tá. Aí passou um tempo, porque estava sendo feito umas reforminhas de coisas que eu vi que estava muito ruim no imóvel, que precisava melhorar, e era do proprietário, não era? E ele teve que fazer, então esperamos um pouquinho. Foi marcado então para pegar as chaves numa sexta-feira. Aí quando chegou lá, na quinta eu fui no imóvel antes e vi que o gás não estava funcionando, não tinha banho de água quente, estava cheio de problema no gás. Aí eu falei, liguei lá, a pessoa falou, a gente vai tentar resolver. Foi nem quinta, foi na quarta. Aí desmarcaram na sexta e eu esperei até quarta da outra semana
para resolver esse problema do gás, que podia resolver de um dia para o outro. Já estava tudo já pronto já para resolver. E aí, o problema do gás, a imobiliária falou, mas é porque tem que ser uma empresa e tem que aprovar o orçamento, mandar para a proprietária, aquela burocraciazinha. Ou zona, né? Burocracia zona. Aí, tá bom, aí chegou e falou, resolveu. Eu falei, mas já sexta, segunda, terça, aí quarta à tarde marcou lá para eu pegar a chave. O pessoal que vinha para minha casa, vinha na sexta, depois adiou para o domingo, já estava ficando em cima, olha só. E aí, quando eu cheguei lá, gente, pensa que você vê uma pessoa que você pensa que é o diabo, começou a crescer um chifre, a minha vontade foi voar no pescoço dessa pessoa, porque a pessoa que estava me atendendo, que era um dos donos da imobiliária, olhou a documentação e falou, olha, eu percebi aqui que esse RGI não está totalmente quitado, ou seja, o imóvel não está todo desembaraçado. O imóvel tinha 99% quitado. Só tinha 1% não quitado. Eu até tinha percebido isso quando eu mandei, mas eu falei, não, pela análise geral, legal. Eles aceitaram. Aí ele falou, não vou poder te dar as chaves com esse imóvel. Aí eu olhei para ele, sabe quando você fica assim, como é que é? Estou esperando 20 dias. Não vai poder me dar as chaves? Eu fiquei assim, não. Falei, não, tem algum engano. Aí eu falei o nome da moça, a analista, eu passei para ela já muito tempo atrás, por que não falou antes? Eu estou só esperando. E tem uma procuração aqui, a procuração que tinha lá, de assinatura, dava poder até para a pessoa tirar a Dilma da presidência. Eu nunca vi uma procuração assim que dá para para tudo. Mas ele não aceitou porque não tinha escrito o endereço do imóvel. Eu falei, meu Deus, exagero. Mas tudo. Eu falei, por que não foi visto isso? Ele falou, olha, tudo bem, a gente errou. Mas agora o fato não é esse, a gente vai ficar discutindo isso. O fato é que eu não vou te dar a chave. Aí eu, legal. Gente, eu segurei minhas mãos assim, que eu ia voar no pescoço dele. Deu vontade. Também, pastor também tem vontade, viu, gente? Assim, ruim, né? Falei, esganar esse cara. Eu falei, como é que pode? Falei, você não está entendendo, o pessoal vai chegar na sexta, hoje é quarta-feira, eu tenho 2 dias para fazer mudança. Eu estou esperando já 10 dias vocês aqui. Aí, tá bom. Eu falei, como é que eu vou arrumar um imóvel? E aí com a certidão demora 5 dias úteis em qualquer cartório. 5 dias. Semana que vem, já tinha morrido, já tinha... Bom, como eu liguei para uma empresa, toca o telefone, aí isso foi quarta. Aí eu falei para ele, aí na hora o Espírito Santo falou assim com o meu coração, libera a palavra de fé. Ele falou, até semana que vem você vê. Aí ele foi super frio. Aí eu falei, é o seguinte, isso era quarta, eu falei, até sexta eu vou pegar essa chave. Ele, mas como? Porque eu quero uma certidão atualizada, são 5 dias úteis. Eu falei, eu não sei, até sexta eu vou pegar essa chave aqui, meu amigo. Eu falei para ele, mas assim, falei com o dedo, quase dando na goela dele, assim o dedo, né? Brincadeira, eu me segurei por dentro, falei, mas eu fiquei bravo, ele viu que eu fiquei bravo, muito bravo. E falei, até sexta. Falei, vou dar um jeito. Bom, resumindo, gente, eu consegui mais um imóvel de uma pessoa da minha família, e aí, o imóvel era num cartório, que é o pior, eu liguei para um amigo que é escrevente, que já foi escrevente, e ele falou, inclusive da minha célula, que a esposa dele já foi tabeliã, ele separado, né? E aí, ele falou o seguinte, olha, de todos os cartórios do Rio de Janeiro, esse é o pior. A tabeliã não tem, porque muitas vezes tem uns que fazem 4 dias úteis, não ia adiantar nada para mim. Esse é o pior. Olha, eu lamento dizer, mas vamos tentar, vamos crer. Eu falei, faz o que você puder, querido, você é o anjo de Deus na minha vida, Deus vai te usar, fala com todo mundo. Aí, bom, resumindo, gente, eu fiz quinta-feira uma ciranda, fui tudo de novo, fui fazer procuração, aí me chego no cartório para fazer a procuração, está lá o casal, meus fiadores, né, e que a esposa não está podendo assinar, que teve um problema no braço, e aí, chega a moça do cartório, falou, você trouxe um atestado de sanidade mental? Eu falei, outro demônio se levantando. De quem? Eu falei, ela está aqui embaixo, ela anda, ela está com o problema na mão. Não, mas tem que ter um atestado de sanidade. Eu falei, peraí. Falei, isso quinta-feira à tarde, eu tinha que resolver tudo na sexta de manhã, para pegar pela fé de uma forma impossível a certidão na sexta à tarde, para ir na imobiliária. Gente, pensa igual filme. Eu com a minha motinha, já viu aquele filme Jurassic Park, o novo? Tem os caras com aquela moto, o bicho vem atrás? Eu estava assim no trânsito, os demônios querendo me pegar,
com aquela motinho, pela cena da cidade. Eu vou contar porque é engraçado, gente. Aí, chegou lá, eu falei, não, eu liguei para um amigo meu, outro escrevente, falei, Sérgio, cara, que é isso aqui e tal? Falei, isso pode ser do diabo. Ele falou, olha só, há 3 anos atrás teve um cartório que sofreu uma ação de constrangimento, a corregedoria não exige isso mais. Isso é uma exigência do cartório particular. Você bate o pé firme aí, então vai para outro cartório e tal. Eu falei, outro cartório já era 4h30, eu falei, eu não tenho como, eu falei, não, isso aqui, eu falei, tá bom, obrigado, pá, desliguei, eu quero falar com a tabeliã. Aí fiquei na fila lá, a tabeliã é quem manda no cartório. Aí chegou lá, ela era substituta, aí eu falei, olha só, aí eu cheguei, cheio de moral, né? A corregedoria não exige, teve uma ação há 3 anos atrás, isso é uma exigência de vocês. Ela, pois é, mas eu não posso fazer nada. Eu falei, não, ela está aqui, você está me causando constrangimento, eu preciso resolver isso. Ela é sã inteira, eu vou trazer ela aqui. Ela, então traz ela aqui. Eu estou resumindo a história, né? Ela falou, não, mas o tabelião principal não está aqui. Não, mas você não substituiu ele? Ela substitui, então vamos avançar. Então, tá bom. Aí fui tocando o barco. Aí eu falei, vou chamar. Aí desci, chamei minha equipe, né, lá embaixo. Tem que ter 3 testemunhos. Estava o pastor Fábio me ajudando do recreio também. Aí subiu minha equipe, parecia filme, gente. Abriu aquela porta, né? A tabeliã olhando lá. Aí o fiador, que ela anda com uma muletinha assim, o marido, eu, o pastor Fábio, o outro irmão entrando. Ela, não precisa não. Pode ir lá fazer a procuração. Falei, vai brincar com a minha equipe, né? Glória a Deus. Os irmãos subiram lá, porque eu falei, vou encher aquela sala lá, vou falar aqui, ó, ela está sã, porque é um monte de testemunha, né? Quando ela viu assim na porta, ela olhou assim, tudo bem, vou aprovar, pode ir lá fazer a procuração. Aí fiz a procuração. Aí estou fazendo a procuração, me liga o cara da imobiliária para escrevente lá, e pergunta, ela está aí? Aí ela, querido, a escrevente fala com o rapaz da imobiliária, esse que estava no meu pé ali, que é um dos donos, falou assim, como é que você acha que eu vou fazer uma procuração se a pessoa não estiver aqui? Você está doido? Tu via que era uma coisa do diabo, entendeu? Se levantando uma coisa, nem eles sabiam para não ser abençoado, para não entrar na bênção. Aí ele ditou como ele quis, resumindo, peguei aquela procuração, gente, já estava tarde, falei, agora só sobrou sexta-feira de manhã, como é que eu vou fazer? Nisso o Rodrigo já tinha ido para mim, dado entrada de manhã no cartório, né? E aí eu falei, eu vou resolver, eu botei o povo por orar também, só mandei um torpedo assim, gente, nem sabe o que é. É cartório tal e hora aí para a certidão de R$1. E pessoal, mandei na lista. E aí, na sexta-feira, fui embora com a minha motinha, aí fui reconhecer firma, assinar o contrato, tudo de novo, tive que assinar na sexta, reconhecer, fazer essa procuração, fazer tudo de novo na quinta, eu estava na quarta, na quinta, e na sexta eu saí de manhã, fui para o Rio Comprido aqui, e depois resolvi tudo, almocei, fui para o cartório, eu falei, eu vou para lá, porque eu vou pegar essa certidão, de entrada na quinta. Aí cheguei lá no balcão, eu paro a moto, um tumulto, sabe, ali em frente ali a Uruguaiana, onde aconteceu aquelas mortes, aquele problema. Aí eu chego e falei, meu Deus, tudo isso é por causa da minha certidão? Que tumulto é esse? Aí eu parei, assim, polícia. Aí eu parei, fiquei meio assustado, e parou um cara do meu lado. E aí, onde é que estão os corpos? Aí eu, que corpos, meu amigo? Vim pegar minha certidão. Assim mesmo. Aí eu falei, que loucura é essa? Eu falei, é um filme isso aqui, né? Aí desliguei a moto, Rodrigo, você está onde? Ele, estou do outro lado da rua, segura aí. Atravessei pela Presidente Vargas com a moto, né, assim. Aí falei, segura aí, desce, pega minha moto aqui que eu vou subir. Aí eu subi, ele já tinha pego o ticket, eu fui, fiquei na fila. Irmão, foi muita luta, muita prova. Aí eu cheguei lá no balcão, a menina, certidão hoje, você deu entrada onde? Não tem como não. Eu falei, tem como sim, falei para ela. Falei, foi feita a busca? Ela, a busca é o início, está até adiantado o seu processo, talvez 4 dias úteis, como quem diz. Dei entrada na quinta, ia pegar na quarta, da outra semana. Eu falei, não, doutora Leda, o nome da tabelinha, vai lá falar com ela, querida, que é hoje. Gente, a gente não tem que ter palavra de fé, muita tribulação em meu coração. E toca o telefone, é o dono da empresa lá de Santos, olha, eu vou te dar 1 hora, porque eu mandei um torpedo dizendo que a coisa tinha ficado complicada. Eu vou cancelar tudo que eu fiz com você, porque eu não posso chegar domingo com a minha equipe, 2 carros, tudo isso aí, e não ter lugar onde eu ficar. Aí vai dar tudo certo, querido. E o coração, né? Eu falei, eu te ligo em 1 hora. Eu desliguei o telefone, Senhor, me ajuda, Senhor. Eu naquele balcão, pensa. E o cara da imobiliária, eu vou ficar, isso já era 10 para as 3, vou ficar aqui até 3h30. Eu falei, não, a imobiliária fecha às 6, você tem que me esperar até às 6. Eu vou sair, coloca alguém, porque eu vou levar essa chave. Ele nem estava acreditando. Gente, nesse processo. E aí, de repente, eu esperando, me entra a mulher.
Aí essa parte foi demais, com um sorriso assim, olhando para mim assim, ó. Ela vai fazer. Aí eu, yes! Glória a Deus, a fé é coisa tremenda, né, gente? Aí eu fiquei assim, coração, mas mesmo assim, falei, Senhor, vai fazer, mas será mesmo? Será mesmo? Isso é verdade? Será que ela me confundiu com alguém? Falei, vai fazer. Aí continuei crendo e tudo, aí esperei. Ela ficava me olhando assim, eu falei, é Deus, né? Aí, gente, é o pior, é o mais difícil que tem, esse cartório. E aí, quando chegaram, falaram, sai uma certidão aqui. Só que o Rodrigo tinha entrado no protocolo. Rodrigo. Eu falei, não é minha, senhor, Rodrigo. É o meu Rodrigo. Aí fui lá na sala, lá do outro lado. Aí fui lá, aí cheguei lá no balcão. Não tem certidão nenhuma aqui. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, não, vai chegar. Falei para ela. Aí de repente chegou uma mãozinha assim pelo guichê. Eu falei, é minha. Aí ela, aqui. Aí eu falei, quando eu peguei aquela certidão, aí eu liguei para a imobiliária, ó, peguei a certidão! Aí liguei para o cara, vai sair, pode trazer todo mundo. Gente, eu tive que fazer uma mudança. Eu cheguei em casa com a minha motinho 20 para as 6, com o risco do síndico falar, aqui não muda não, a partir de 5 horas, só segunda-feira. Se ele faz isso, acabou minha vida, né? Imagina, gente. Eu cheguei 20 para as 6 para fazer a mudança de 19 anos em 20 minutos, dentro do carro, porque não podia caminhão. Aí quando eu cheguei, estava minha filha lá, dando papinha pro João, eu falei, cheguei assim mesmo, né? Gente, vamos embora, levanta, pega a geladeira, vamos botar tudo no carro, é agora. Ela, calma, pai. Eu falei, calma nada, vamos embora. Não foi, elas tomaram um susto. Falei, amor, desce, amor. Mudança agora. Sem brincadeira, já cheguei pegando coisa assim, arrastando. Gente, eu agradeço muito os irmãos que foram me ajudar, vocês são demais, assim, não tenho palavras assim, né? Porque foi chegando os guerreiros lá, e veio quem pôde, eu também não pude programar nada. Eu fiz toda a mudança num carro. O Marcos Barcelos, o Léo e a Bia lá da Barra fizeram uma viagem só com o carro deles, assim, carro pequeno, né, cheio. O meu carro é uma benção, gente. O carro tem 2,40 m livre, botei geladeira, fogão, fogão entregou lá. Fiz tudo dentro do carro. Cama, detalhe, vocês não sabem, eu fui buscar cama para botar na minha casa, o pessoal que ia chegar, então eu fiz toda a mudança. E os caras chegaram domingo à noite. Eu fiz a mudança, tive que preparar a casa, limpar a casa. Os irmãos Iverson foi lá me ajudar com a persiana. Que loucura. E vocês não sabem, meu filho estava doente, sem comer. Os dois, depois a Ana Sofia ainda está. João Gabriel sem comer. Se levantou, luta de tudo quanto é lado. Eu falei, agora, gente, só tem como avançar. Ou é avançar, ou é recuar. Recuar é morte, é retroceder. E eu fui até o fim. E Deus me deu a vitória. Amém, gente? Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Eu não estava nem atendendo o telefone. Eu olhava para meu filho, gente. Né? Estava igual o bispo Cristiano fala. Estava magro que da Dora. Ele usava um paletó de uma listra só. Não era ali. Paletó era a blusinha dele. A blusa listrada não dava nem para ver. Porque ele estava assim, tão magrinho. Eu falei, meu Deus. Quer dizer, a Sandra também não podia me ajudar muito por ficar com ele. Então, foi um milagre. E assim, tem umas cenas muito engraçadas, né? Estava o Cleiton lá atrás, segurando um espelho socado lá atrás, os irmãos Moisés, o pessoal do Cantagalo, né? Que são vinculados à Igreja da Barra. E o pessoal está aí não, né? Tem alguém aí do Cantagalo ou não, né? Os irmãos são uma bênção. E aí, os quatro, um sentado em cima do outro. Aí eu chegava assim, o meu carro com vidro preto, né? Carro de passeio. O carro entulhado de coisas assim, né? Se alguém reclamasse, gente, imagina... Aí eu ficava assim na frente, esconde a cabeça aqui atrás. Porteiro, tudo bem? Aí entrava com o carro de estacionamento, assim, saia uns 20 dentro do carro, saia um monte de coisa dentro do carro. Muito engraçado, gente. Os porteiros sabiam que eu estava fazendo a mudança. Mas é porque estava uma situação caótica, assim, uma cabeça virada para cá, o outro com o rosto assim no vidro, assim, porque tinha que carregar as coisas e os irmãos para descarregar. Né? O Léo me ajudou muito também, foi um braço. Olha, eu quero agradecer muito a vida de vocês, porque se não fosse vocês... Era sofá que não passava. Botei sofá de 2,10 metros dentro do carro. O problema não foi o carro, o problema foi a porta lá, né, do elevador que não passou. Mas foi muita luta, se levantou de tudo quanto é lugar. Parece que a luta é pequena, gente, mas quando o seu filho está doente, os dois, quando você tem um negócio na escola, eu criei até o final. Sabe aquela coisa de filme? Dá para fazer um filme. Diga para o teu irmão, cria até o final. As coisas acontecem meio comigo assim mesmo, viu, gente? Desafio, luta, para comprar aqui foi assim parecido também e tal,
mas depois que você passa, é isso que a gente está vivendo aqui. Olha só o que acontece. Gloria na tribulação. Eu começava a me gloriar, falei, Senhor, glória a Deus, sabendo que a tribulação produz perseverança. Eu fiquei perseverante, que eu já era da outra tribulação passada, né? Fiquei mais ainda. E a perseverança, a experiência, eu já tinha experiência antiga, por isso eu estava crendo nesse milagre louco. E a esperança, amém? E aí o amor de Deus se derrama. Então, aí derrama o amor. Ontem eu cheguei em casa, minha filha estava um pouco doente, fiz o primeiro churrasquinho, só para a família. Falei, obrigado, senti um amor de Deus assim, né? E a minha filha falou, ontem foi tão bom, pai, a gente fez um churrasquinho aqui. Vou fazer também uma comunhão para os irmãos que ajudaram aí na mudança, para honrar a vida deles. Mas, gente, foi muita luta. Então, você tem experiência de tribulação? Agora você vai se gloriar na tribulação, amém? Você tem experiência? Você precisa ter experiência. Você quer essa experiência ou você quer uma vida de mar de rosas? Você precisa de desafio, gente. Só chega lá, hoje é o Neymar. Vou dar um exemplo do Neymar, mas quanto esse menino dormiu longe da família, chorando, provavelmente, longe dos pais, desde pequeno, comendo comida de concentração. Quanto esse pessoal ralou, quanto esse pessoal se esforçou. A gente quer, você quer uma bênção? Se você quer uma bênção, você vai ter conversas críticas, momentos críticos, desafiadores, porque se você não quer isso, irmão, então tenha uma vida sem sentido, é isso que você vai ter. Uma vida sem sentido, uma vida sem sonhos, uma vida sem nada, vazia, parada. E não é isso que Deus tem para você. Então, se você quer... Quem tem um sonho, um objetivo na vida aí? Quem tem sonho? Se prepara para a tribulação. Se prepara para o inimigo se levantar contra você. E Deus está nessa história, porque Deus quer fazer isso para você seja aprovado e aprovado. Amém? Vou provar para você que Deus está nessa história. Olha só. Esse povo aí, que disse que era judeu, mas estavam servindo a Deus, não. Estavam servindo a Satanás. Cuidado para você não estar na igreja de Esmirna, e vivendo a amargura, porque Esmirna é amarga. E ali tinha um povo que as condições estavam todas amargas, mas eles decidiram adorar o Senhor e decidiram continuar sofrendo, lutando, sem blasfemar, até a morte. Por isso que Jesus fala, até a morte. Ele diz, não temas as provas de sofrimento que virão, essas prisões do diabo, está escrito aqui lá, pode voltar lá para Apocalipse, capítulo 2. Você já viu uma prisão do diabo, gente? Essas prisões do diabo, elas são permitidas por Deus, para que nós sejamos provados, esta tribulação seja completa. Olha o que diz aqui, ó. Não temos as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum de vós, dentre vós, para ser posto à prova. Deus está por dentro de tudo. Diga para o teu irmão, Deus está sabendo de tudo. E ele fala o seguinte, e tereis tribulação de 10 dias. Sabe o que é tribulação de 10 dias? 10 dias, tribulação completa. Diga para o teu irmão, a sua tribulação tem que ser completa. Inteira. Para que você tenha experiência. Você tem que chegar até o final. Você não pode abandonar o barco no meio. Você não pode desistir. Você tem que enfrentar. Você tem que chegar. Deus é contigo, irmão. O maior milagre não é acordar Jesus no barco. Senhor, a gente vai perecer se não vier as ondas. Ó, raça incrédula, o maior milagre é crer que com aquelas ondas enormes, o barco vai chegar sã e salvo do outro lado. Amém? Esse é o maior milagre. Jesus, ele criticou, ele acordou e falou, ó, raça de incrédulo e tudo. Ele acalmou o mar, tudo bem, mostrou a sua glória, mas ele estava dormindo. A gente tem que ter esse coração de viver em paz, descansando no meio das ondas grandes. O maior milagre é saber que Deus está no barco. E quem é que estava no barco? O próprio Deus, Jesus. Às vezes a gente está acordando Jesus. Deus tem misericórdia de mim. Fala para o irmão, deixa Jesus dormir um pouquinho, querido. Parece que só existe você no mundo. Só tem o seu problema. A pessoa é cheia de problema, ela acha que é só ela o problema dela. É o evangelho. É só ela. Ela murmura com todo mundo, ela reclama de tudo, ela acorda a Deus o tempo todo, como se Deus dormisse, né? E está lá. Na verdade, ela está mostrando o quê? Uma raiz de incredulidade profunda. O teu problema, se você está nessa situação, é não confiar em Deus. Eu queria ir com você até o Salmo 57. A chapa vai esquentar aqui hoje, aleluia, gente. É só o começo. Salmo 57, glória a Deus, estou empolgado, aleluia. Salmo 57.
Eu estava lendo esse salmo, gente, e Deus falou muito ao meu coração. Eu mandei até um devocional, e seria o seguinte: eu vou fazer uma pergunta. A sua alma está entre os leões? O que é uma alma entre leões? A sua alma está entre leões? Olha o que diz o Salmo 57. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia. Pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Gente, Davi estava debaixo de uma calamidade. Saul estava querendo matar ele. Ele estava fugindo de Saul e Davi estava na caverna. Pensa numa situação, era o seu líder, aquele que Saul era como um pai para Davi, cuidou de Davi no início, né, ficou endemoniado, e agora, em vez de ele tratar bem Davi, ele queria matar Davi. Versículo 2: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Diga assim: o meu Deus, por mim, tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Foi o que ele fez comigo. Cobre de vergonha os que me ferem, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Olha o versículo 4, gente, isso é chave. Acha-se a minha alma entre os leões. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Quem que vocês acham que são esses leões, gente? Hein? Você acha que Davi estava no meio da cova dos leões, igual Daniel? Quem que você acha que são esses leões? Inimigos, demônios, pessoas sendo usadas por demônios. Saul estava endemoniado, demônio na alma, ataque. Versículo 5, ele se levanta no meio dessa tribulação e diz: ser exaltado a Deus acima dos céus. Será que você pode dizer isso no meio da tua luta? Ser exaltado a Deus acima dos céus, em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede a meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei, entoarei louvores. Aí ele fala para a alma dele: desperta minha alma, desperta lira e harpa. Agora começa com louvor. Quero acordar a alva, render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvor entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Amém? Será que você pode louvar o Senhor no meio da tribulação? Amém? Aleluia! Davi olhou e ele viu leões, espada no dente, gente. Lança afiada, ele viu um monte de demônio querendo destruir ele, e ele falou: a minha alma está no meio dessa situação, está entre leões, e esses leões são aptos para devorar os filhos dos homens. O que é isso? Esses leões, eles querem te morder, para você se tornar mais um, para você devorar os filhos dos homens, falar mal dos outros com a sua boca. Davi aqui podia falar mal de Saul, se levantar, ele falou: não vou receber essa mordida, eu não vou entrar nessa. E ele falou: a minha alma está entre os leões. Como é que eu sei disso? Porque está escrito: esses leões são ávidos a devorar os filhos dos homens. Não é só ele, plural. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Tem a ver com língua. Pessoas usadas pelo demônio para falar mal dos outros, para criticar, para matar o irmão, língua. Esses leões, eu nunca vi leão atacar com língua. Já viu um leão na África do Sul, e alguém matar alguém e ele chega com a língua assim? Não tem nada a ver. Então não é leão, só é demônio. Língua, espada afiada. Língua é o poder da maldição da língua. E ele está falando aqui, depois ele fala: não, eu reconheço que armaram rede para mim, a minha alma está mesmo abatida, abriram cova diante de mim, mas é eles que vão cair nela. Aleluia. Você sabe qual foi a oração que eu fiz no final? Falei: Senhor, eu estou pensando se eu vou orar para essa imobiliária continuar administrando meu imóvel. Porque se eu orar, ela vai sair, o proprietário vai tirar eles. Amém? Estou pensando ainda. Aí, como atrasou o contrato, vários dias me cobraram o aluguel desde o início do contrato. Falei: eu peguei a chave de sexta, vocês querem cobrar desde segunda? Aí liguei para o rapaz: não, é porque você que atrasou a documentação. Eu falei: já no telefone. Eu falei: isso daí é o diabo. Aí eu mandei e-mail, aí me ligou uma das diretoras, que foi a mais simpática, falou: não, você está certo e tal.
aí deu um problema no gás, eu mandei a conta para lá, eles já me pagaram, agora eu estou cheio da moral agora. Eu estou pensando se eu vou pedir para Deus tirar eles. Olha, gente, todos os vizinhos que eu tinha nessa minha antiga casa que eu morei, teve um que parou o carro aqui em frente, ele tinha um Uno velho, e aí ficava cheio de óleo, e para eu entrar em casa eu tinha que passar em frente, porque a vaga é na rua. Aí o que acontecia? Pisava no óleo, tinha óleo no meu quarto, no quarto andar, isso por um tempo. Um dia eu falei com muito amor, querido, olha, o seu carro está vazando óleo, você já viu? Aí ele falou assim, ele era muito grosso nesse senhor, já vi. Aí eu falei, então, acho que seria bom consertar, senão vai estragar o seu carro. Eu estou sem dinheiro agora. Eu falei, inclusive, ele fica manchando toda a entrada aqui da casa, e sempre que eu entro em casa, acaba pisando. Consertar seria bom também nesse ponto, ia me ajudar e tal. Não, mas eu não tenho dinheiro não. Eu falei, tá bom, querido, fica em paz. Senhor, tá vendo? Gente, misericórdia, um mês, a mulher separou dele e ele se mudou. Já é o terceiro vizinho que acontece isso lá. Não é oração feiticeira não, viu, gente? Eu estou dizendo que a pessoa colhe o que ela planta. A vingança é de Deus, amém? A justiça é de Deus. E a gente quer fazer justiça pelas nossas próprias mãos, pela nossa própria língua, com espada afiada. Então, mas isso só acontece quando a gente é fiel até o final. Só acontece quando você é fiel até o final. E Davi sabia disso. Por isso que Davi foi louvável, um homem segundo o coração de Deus. Davi pecou, Davi foi perseguido, o filho dele tentou matar ele, roubou o reino dele, os pai espiritual dele, um deles que foi Saul, tentava matar ele. Davi sofreu tudo quanto é lado, perdeu o filho, podia murmurar contra Deus, a mulher era uma peste, a Mical, ela zoou dele, falou que ele, a primeira filha, a esposa dele, falou que Davi era um vadio qualquer. Aí o cara vai em casa e fica com a mulher que foi fruto do adultério. Que loucura a vida desse cara. Mas mesmo assim, por causa de um coração puro, não obstante os seus pecados e os seus erros, nem a perseguição que ele sofreu, Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, amém? Quero declarar na sua vida esse coração, querido, amém? E minha alma está entre leões, ele falou, minha alma está entre leões. Então você vai ser provado, vai vir sofrimento sobre a sua vida, vai vir prisões do diabo. Daniel não ficou na cova dos leões, literalmente? Deus não calou a boca do leão? Deus vai calar a boca desses demônios, amém? Deus vai calar a boca desses leões que estão aí, leões da amargura, que rugem alto, mas não fazem nada contra o Filho de Deus, porque não podem tocar no Filho de Deus. Tribulação precisa ser completa. Olha só o que diz em 2 Timóteo, rapidinho aí. Esse aí, se você puder ser rápido, eu agradeço. 2 Timóteo, porque eu não vou poder esperar muito. 4,17. Olha o que diz. Eu já estava lendo 1 Timóteo. 2 Timóteo 4,17, ele fala sobre o leão aqui, olha o que ele fala. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Amém? Da boca do leão. 1 Pedro 5,8, glória a Deus. Um pouquinho aí, vamos lá. Um pouquinho para frente. 1 Pedro 5,8. 1 Pedro 5,8. Deus está vendo o que está no seu coração, querido. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como estava fazendo com Davi, como fez literalmente com Daniel, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais ao vosso estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhados pelo mundo inteiro. Resiste, irmão, resiste, amém? Você imagina Davi e os demônios lá. Ataca, mata Saul, fala mal de Saul, abandona o seu Deus, amaldiçoa. Tinha um leão que tinha a cara da mulher de Jó, né? Amaldiçoa o seu Deus e morre. E lá, dando volta. E Davi fala, Davi é tremendo, que ele falou assim, ó, a minha alma, o que é alma, gente? Meus pensamentos, os meus desejos, as minhas emoções estão sendo tentadas. Está no meio dos leões. Sabe aquela pessoa que vive tá sob tormento, vive de alto, hoje está bem, amanhã está mal,
ela vive assim, né? Resmungando por dentro, falando, e parece que a sua alma está no meio dos leões, os demônios querendo pegar, você quer morder. Na verdade, é para devorar o filho dos homens, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a sua luta não é contra a pessoa, gente. Você tem que repreender, é essa voz, você tem que repreender o diabo, você tem que repreender esses leões, e não se voltar contra pessoas, amém, gente? Não se voltar contra seres humanos, pessoas, senão você vai se ver com Deus, está amarrado. Olha só, não há desculpas nem espaço para infidelidade. Ser fiel até a morte para você receber a coroa da vida. E eu quero dizer qual é o segredo aqui, o segredo de Esmirna. Eu louvo a Deus que eu não falei nada com a Lucélia falou, pastor, a gente vai começar louvando. Eu falei, isso é de Deus. Abre comigo em Atos 16, agora sim, todo mundo lá, eu vou esperar, que eu preciso de você lá comigo. Vamos lá, Atos capítulo 16, glória a Deus, Atos capítulo 16, vamos ler do 22 até o 26, vocês conhecem a história de Paulo e Silas na prisão do diabo? Porque nós estamos falando da prisão. Na carta de Esmirna diz que o diabo vai colocar algum de vós na prisão. Eu não sei se você está na prisão, mas eu quero dizer para você que não tem prisão que o diabo possa colocar você, que não venha um terremoto de Deus para te libertar, amém? Não tem prisão. Se você ficar do jeito errado, se a sua alma se contaminar, você vai ser comido pelos leões, você vai se tornar mais um demônio, quase igual a ele, porque vai ser um mensageiro do diabo. Anjo caído é mensageiro, anjo não é mensageiro? Caído é mensageiro do diabo. Que você não seja mensageiro do diabo, que você não contribua para o mal da igreja, para o mal das pessoas do reino de Deus, mas que você seja um mensageiro de Deus, que você não faça parte da sinagoga de Satanás, mas que você seja um verdadeiro cristão, judeu. Guarde os seus lábios, porque a sua alma está no meio de leões. Olha o que Paulo e Silas fizeram. A multidão se levantou contra eles, levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Meu Deus, está doendo as suas costas já, gente? E depois de lhes darem muitos açoites, repita comigo, muitos açoites. Vai se imaginando aí, se você estaria louvando a Deus nessa situação, você estaria murmurando. Os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior. Não satisfeito, o diabo foi e fez mais. Eles prendeu os pés no tronco. Diga, pés no tronco. Gente, você imagina você estando todo ensanguentado, cheio de dor, porque está fazendo a obra de Deus. Deus está fazendo a tua obra, eu sou teu servo, por que o Senhor deixa isso comigo? O Senhor é meio malzinho, o Senhor não me ama. Será que a gente não pensaria assim? Qual é a nossa oração com Deus? E ele estava lá, pé no tronco, amarrado, as costas pingando sangue, o outro amarrado do outro lado. E agora, José? Olhando um para o outro. E agora, meu amigo? Diga para o teu irmão, e agora? Tem situação pior que essa? O que a gente vai fazer? Fala para ele, o que a gente vai fazer? Diga aí, o diabo colocou na prisão. Olhou um no olho do outro. Vamos aqui, aleluia, vamos aqui. Olha lá. Olhou, eles ficaram pensando até meia-noite. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Aleluia, começou a orar. E cantavam louvores, começaram a louvar. Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, esse tronco vai rachar e as coisas vão acontecer na minha vida. Eu vou entrar nessa bênção, vou pegar essa chave, a vitória vem, o carro vem, a esposa vem, o marido vem, aleluia. Vai parar de beber, aleluia, vai parar de ser agressivo. Glória a Deus, a mulher vai parar de se reclamar de tudo. E os demais companheiros de prisão escutavam. Quando a gente louva a Deus na tribulação, todo mundo ouve e fala, como é que esse cara é maluco? Como é que acabaram de chegar com as costas ainda, dá para ver a pele, o sangue descendo, o pé no tronco. E a Bíblia, quando ela registra uma coisa, ela registra de propósito, porque ela quer registrar. Está dizendo que todo mundo ouvia. As pessoas têm ouvido o que tem saído dos seus lábios.
Ou tem ouvido lamento, murmuração e reclamação? Pastor, a igreja está isso, a igreja está aquilo, a igreja é minha. Seja você a luz então, amém? Amém, gente? Não, o diabo está operando mesmo, né, pastor? Está mesmo, vai estar sempre operando. Diga para o teu irmão que você não sabe, fala, o diabo vai estar sempre operando contra você. Não é nenhuma novidade isso, irmão. Ele veio para matar, roubar e destruir, não é mesmo? Aí daquele que não sabe disso, aí engana e fica amigo do diabo, se alia com ele, entra no engano. Então, olha o que eles fizeram. Aleluia, eu gosto muito dessa parte. Olha para o teu irmão, faz assim, ó. Faz assim, de repente de Deus chegou. Você vai louvando, vai louvando, vai louvando, vai louvando, oh aleluia, vai louvando, vai louvando, vai louvando, vai adorando, o sangue vai descendo das costas, aleluia, o pé está incomodando, você vai louvando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, o Senhor é maravilhoso, a minha bênção vai chegar, o tempo é de Deus, eu não me preocupo, porque Deus é bom, se eu estou passando por isso é porque Deus quer me ensinar algo, Deus não faz nada sem propósito, Deus é um Deus maravilhoso, não tem nada que eu esteja passando que não seja de Deus, Deus cuida de mim, eu sou filho, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito, e todas são todas mesmo, então até essa luta, esse alanhado nas costas, esse sangue descendo, Deus tem um propósito, Ele quer me usar, talvez vá lá para a Bíblia como foi aqui, aleluia, e oravam, e cantavam, e cantavam, e cantavam, e oravam, e todo mundo ouvia, de repente sobreveio tamanho terremoto, começou a sacudir os alicerces da prisão, aleluia, os demônios começaram a correr com o rabo das pernas, abriram-se todas as portas, diga comigo, todas as portas, e soltaram-se a cadeia de todos, aleluia, uhul, diga aleluia, levanta na sua cadeira e fala, glória a Deus, aleluia, aleluia, todas as portas, diga para o teu irmão, todas, diga para ele, porta de emprego, porta de relacionamento, porta de cura, amém? Todas as portas se abriram, todas as portas, fala, as portas já começaram a se abrir na minha vida, profetiza, e sabe o que vai acontecer com quem estava falando mal de você? Igual o filme, né, aquele leão é uma pessoa endemoniada falando mal de você, ela vai ser liberta, a cadeia do diabo que está sobre ela vai se arrepender, vai te pedir perdão, vai ser seu discípulo, e vai ser a célula que vai mais multiplicar, porque está escrito, lê aí na Bíblia, soltaram-se portanto a cadeia de todos, aonde você está, irmão, existe libertação, amém? Diga assim, o meu louvor e a minha oração produz libertação, diga para o teu irmão, anda comigo que tu vai ser sempre liberto, aleluia, só não vai se não quiser, irmão, mas se depender aqui de mim, vai ser. Amém? Soltaram-se a cadeia de todos. Eu creio que uma igreja como Esmirna, que está debaixo de sofrimento, perseguição, luta, só prevalece adorando ao Senhor, louvando. Davi, ele falou no Salmo 57, eu sei que eu estou nessa situação, abriram covas, eu reconheço, mas não quero saber, eu vou dizer para a minha alma, desperta a minha alma, louva o Senhor, tu és tremendo, o Senhor está exaltado acima dos céus, não tem nada que seja maior do que o Senhor, eu confio em Ti, e o seu problema, querido, é a incredulidade, o nosso problema muitas vezes é a incredulidade para Deus é coração perverso, está na Bíblia. Tenha cuidado que nenhum de vós haja um coração perverso de incredulidade. Você não vai conseguir nada com Deus com incredulidade. Pelo contrário, você vai acabar se afastando mais e mais como Caim se afastou. Creia em Deus, porque Deus quer que você seja um vencedor. Amém? Então, não tem desculpa para você não ser fiel até a morte. Vamos voltar lá para Apocalipse. Eu vou concluir agora. Não tem desculpa, Ele quer te dar a coroa da vida, Ele fala, você vai ter tribulação sim, você vai ter perseguição sim, você vai ter luta sim, mas eu estou permitindo isso, assim como Jesus olhou para Pedro e falou que o diabo ia pegar Pedro para peneirar, Ele falou que ficou orando, Ele não precisou fazer nada, só orar, e Deus está intercedendo por você, Jesus está intercedendo por você, e Ele diz o seguinte, para a gente terminar, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você ainda não está surdo, meu irmão que está aqui, minha irmã, nem cego, porque é isso que o engano faz com a gente, amém? Vamos fazer um ato profético? Tira o tampão, faz assim, dos dois ouvidos, bate no olho, fala assim, abre-te, fala, abre-te,
Amém? Não estou fazendo nada demais, estou fazendo alguma loucura aqui? Na Bíblia não diz assim, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, ouvido é para ouvir, viu, gente? Não é para ficar fechado, não. Se você ainda não está surdo e cego, porque é isso que o engano faz conosco, então ouça o que o Espírito diz. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano da segunda morte. Tem um futuro para você. Vamos falar sobre a segunda morte lá no final da nossa série sobre Apocalipse. Mas se você for comigo em Apocalipse 20, vamos lá rapidinho, para você não ficar muito curioso. O que é a segunda morte? Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15, diz assim. Pode ir lá? Chegamos ou ainda não? Vocês lembram que eu falei que o livro de Apocalipse, ele se auto-explica, na maioria das vezes? Ele se auto-explica, é que a gente não fica atento para isso. Nós vamos ver o que é o lago de fogo e o que é a segunda morte. Eu não vou explicar sobre isso porque não temos tempo agora. No momento propício nós vamos falar sobre esse trecho da Bíblia. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra, fugiram o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Olha o livro aí, gente. Olha o seu livro aí, gente. Ainda outro livro. Então esses livros, abriram livros das pessoas, os livros de cada um. Abriram outro livro, o livro da vida. Foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. De quem é esses livros, gente? É a história da sua vida. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia. Então, todos os mortos foram entregues ali, o além, tudo, desde que começou a humanidade. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Diga comigo, o lago de fogo é a segunda morte. Diga, o lago de fogo não é o inferno somente. O lago de fogo contém o inferno. Aqui é o fim e a consumação, porque Deus não criou a morte. Ó morte, onde está o seu aguilhão? A morte veio pelo pecado, porque todos pecaram e todos morreram. A morte veio por causa do pecado. E aqui Deus vai acabar com a morte. Então, gente, confie em Deus, está guardado o seu galardão. Eu tenho uma boa notícia para você, dizer para você, que quando os apóstolos perguntaram para ele, Senhor, e nós que deixamos mãe, pai, casa, tudo, morremos para tudo? Ele falou, em verdade vos digo, que no mundo por vir, vocês vão ter a vida eterna. E vão colher aqui 30, 60, 100 por um. Tem colheita aqui também, amém? Amém? Fala para o teu irmão, Deus reservou coisas para você nessa terra ainda. Se não reservasse, já seria motivo para você adorar a Deus por resto da sua vida. Mas Deus reservou. Amém? Glória a Deus. Vamos orar.